vou finalizar os exercícios da última aula, né? E já que eu falei da cinemática vetorial, algumas coisas eu vou discutir quando necessário. Por exemplo, essa frente A, ela tem esse conteúdo que eu estou finalizando aqui, ela tem vetores e ela tem o terceiro. Eu não posso ficar resolvendo na sequência, senão por causa do simulado que vocês vão fazer. É, mas se eu fosse, né, resolver na sequência, fala sobre lançamento de projéteis. Aí eu sou obrigado a falar sobre vetores, tá? Então, assim, eu não vou deixar de falar de vetores, eu não vou parar para ficar falando só de vetores, senão fica parecendo que eu estou dando aula de matemática, que é a parte mais. Eu gosto de falar das coisas que são necessárias, né? Quando elas surgem e são necessárias, falar um pouquinho sobre potência de ideias, revisar rapidinho, tá? Então vamos lá. Bem, vocês vão localizar aí, tá? Eu tô sem a página porque eu tô sem o e-book de vocês. O movimento de um corpo em trajetória retilínea está representado pelo seguinte gráfico de velocidade em função do tempo. E aí, quanto que deu já, galera? Se a distância percorrida durante 40 segundos, tá? Foi igual a 280, o que que eu posso afirmar? Então, a distância, já falou, a distância percorrida durante 40 segundos foi igual a 280. O que que acontece? Letra A. Parte do repouso em t igual a zero, volta à posição inicial em t igual a 40 segundos, fica em repouso, atinge velocidade máxima, muda a direção. Bem, então vamos dar uma olhada no gráfico com calma aqui, né? É um gráfico de velocidade por tempo. Se eu calcular a área desse gráfico aqui, eu acho a distância. Então tem que calcular essa área para saber se é esse valor aqui mesmo, porque ele começou a perguntar se volta a distância, alguma coisa assim, né? Talvez ele tenha andado mais do que, sei lá, tem que fazer o cálculo aqui para conferir, mas a distância percorrida tá beleza. Então eu tenho que calcular, eu tenho velocidade inicial 6, Tem final esse exercício no livro, Carlos? Ou você tem tá querendo que tem olha só eu a só matéria? não achei ele, mas aí dá para ter uma noçãozinha aqui, né? E aí, como é que eu faço essa coisa aí? O movimento de um corpo em trajetória retilínea está representado pelo gráfico abaixo, tá? Eu tenho velocidade inicial, eu não tenho velocidade final aqui. Eu teria que dividir isso aqui em algumas áreas. Eu não tenho altura máxima. Talvez seja isso que ele está querendo. Letra A, parte do repouso em t igual a zero. Difícil afirmar isso aqui. Se fosse um gráfico de posição em função do tempo, eu poderia afirmar: volta à posição inicial no instante 40 segundos. Bem, o tempo todo o gráfico tem velocidade positiva. Tudo bem que tem um trecho aqui que está acelerando, tem um trecho aqui que está uniforme e tem um trecho aqui que está desacelerando. Não quer dizer que está voltando para a origem, porque o gráfico não é de distância por tempo, tá? Então volta à origem, não tem como eu afirmar isso. É, fique em repouso no intervalo entre 10 e 20. Não, o que tem ali entre 10 e 20 para ficar em repouso deveria ser um gráfico de distância em função do tempo, tá? Então não fica, pelo contrário, entre 10 segundos e 20 segundos eu tenho velocidade constante. Não sei o valor dela não, tem como calcular, mas eu tenho velocidade constante, ok? Tá? D. Atinge velocidade máxima igual a. Uma pergunta, boa pergunta. Não sei qual que é a velocidade máxima que ele atingiu aqui, mas né, não deu esse valorzinho aqui à toa não. Tá? Com base nesse valor aqui eu consigo descobrir. Beleza? Muda a direção do movimento nos últimos 20 segundos. Aqui, ó, não teve uma mudança é, na, na direção do movimento, muda a direção do movimento nos últimos 20 segundos. Não, na verdade, nos últimos 20 segundos, o movimento passou a ser retardado, só isso. Mudar a Retar... velocidade, então? Oi? Mudar a velocidade, então, não é a direção, né? Exatamente. Então, passou a ser retardado. Deixa eu escrever direito, o que, que eu fiquei. Retardei aqui. É, o movimento retardado, só isso. Retardado. Ok? Eu só percebo a partir de 20 segundos
uma variação negativa da velocidade. A velocidade é positiva. Você continua indo para a direita, tá? Direita. Só que nesse primeiro trecho aqui, ó, havia uma aceleração positiva junto com a sua velocidade também positiva. Aqui não tem aceleração nesse trecho, é zero. E aqui passa a ter uma aceleração negativa junto com uma velocidade positiva. Por isso que o meu movimento é retardado. Por eliminação, eu vou marcar a letra D, mas eu vou ter que resolver isso aí, né? Vou ter que resolver. Para resolver isso aqui, bem, eu sei que a área toda é 280, mas não dá para calcular ela de uma vez, tá? Eu tenho como calcular esse pedacinho aqui, tá? Que é um pedacinho aqui, que é um trapézio, meio deitado aí, né? É... E calcular esse outro pedaço aqui, que eu posso calcular ele todo, ó. Eu tenho que dividir pelo menos dois. Eu faço um risco aqui tentando dividir. Eu tenho que calcular pelo menos duas áreas, tá certo? Não, ainda bem que dá para resolver a eliminação, que é um exercício bem difícil, viu? Porque eu vou calcular ali a área total, difícil assim, trabalhoso. Eu vou chamar a área total aqui é o seguinte: a área total, que é a distância total, tá? Ela é a área de verde, a areazinha verde, que é um trapéziozinho numa posição estranha aqui, tá? Mais a área de amarelo, que é outro trapézio. Estou tentando pensar numa forma mais fácil de resolver aqui, mas não estou encontrando não, tá? Além de resolver por eliminação, né? Não estou achando a forma mais fácil não. A área 2, vou chamar de área 2, né? Área 2. Se eu somar todo mundo aqui, né, área um mais área 2 vai dar os 280 que ele me falou, metros. A incógnita que eu tenho, tanto em uma área quanto na outra, é a mesma, ainda bem. Só vai me dar um trabalhinho. Então vamos calcular a área um aqui, ó. A área um aqui é base vezes altura dividido por 2. Quem que é a base? Base maior mais base menor vezes altura dividido por 2. Deixa eu ficar mais didático aqui. Então, a área de verde aí, base maior mais base menor vezes altura dividido por 2, ok? Mais a área de amarelo, que é a mesma coisa, tá? A areazinha de amarelo aí só vai mudar quem que é a base, quem que é a base maior, quem que é menor, quem que é a altura e dividir isso aqui por 2 e tudo isso aí vai ter que dar 280. Olha só, que beleza. Então, quem que é a base maior do verdinho? Base maior do verdinho é justamente a velocidade máxima que eu não sei. Concorda comigo, gente? É justamente a velocidade máxima que eu não sei, que é esse lado todo aqui, ó. Que ele tá meio deitado, né? Esse lado todo aqui. Então, mais a base menor. A base menor é esse lado aqui. Tudo bem, gente? Tudo, né? A base menor é essa daqui, que o trapézio ele tá numa posição meio estranha, assim, né? Tá meio de lado aqui, ó. Então a base menor é essa, base maior é essa daqui, e olha aqui que é a altura, essa parte de baixo aqui, ó. Mas pelo menos eu tenho a base menor, que é 6, a altura que é 10, dividido por 2. Todo mundo concorda até aí? O mais difícil seria talvez tirar os valores aqui, tá? Tudo bem? Eu acho que se você fosse dividir isso aqui em 3, né? Ia ser pior, né? Eu acho que a melhor divisão foi essa mesmo. E a de amarelo, a mesma coisa, só que agora já está na posição mais confortável aqui, ó. Base maior, que é de 10 até 40. Base maior, que é de 10 até 40, que é 30, né? Mais base menor, que é só esse pedacinho aqui pequenininho, só esse pedacinho aqui, que é 10. Altura, que é a velocidade, que eu não sei qual que é. Percebe que agora a velocidade máxima aqui já faz papel de altura do trapézio amarelo, dividido por 2. Tudo isso aí vai dar 280. Até aí tudo bem, galera? Tudo bem?
Tudo bem que eu conheço a turma, se não tivesse, eu ia me falar, né? Sim, tá. Aqui eu vou simplificar, tá certo? Vai ficar um 5 aqui. Eu vou simplificar. Vou tentar resolver isso aqui. Vai ficar 5 vezes a velocidade máxima, mais 5 vezes 6, 30. E do outro lado vai ficar 40, que multiplica a velocidade máxima dividido por 2. Tudo isso vai ter que dar os 280. Os 280. Então, 5V máximo, mais 30, que eu vou simplificar também, vai ficar 20, mais 20 velocidade máxima, 280. Então vai ficar 25, né, somando as velocidades máximas aqui, 25 velocidade máxima, e do outro lado vai ficar 280 menos 30. Tudo bem? Velocidade média vai dar, máxima, perdão, vai dar 250 dividido por 25, que vai dar os 10 lá, né? Velocidade média, 10 é o que? Metros por segundo. Metros por segundo. Beleza? Então, tá aí, ó. Tranquilos? Dava para resolver, mas ele queria explorar esse conceitozinho aqui de que a área de um gráfico de velocidade por tempo, né, tá aqui, é igual à distância. Só que eu tinha uma incógnitazinha da velocidade máxima aqui. Beleza? Tranquilos? Então tá aí. Agora já é um gráfico de posição em função do tempo. É bom que já dá o contrastezinho aí. Já é posição em função do tempo. São retas. Então você está vendo que esse movimento aqui, só de olhar para o gráfico, é um movimento uniforme. Só de olhar para esse gráfico aí. Tá certo? Aí vamos lá então. Esse gráfico, o FMG aí, ó, tá lançando a vacina agora. Tá na terceira fase. Esse gráfico aqui mostra como varia a posição da função do tempo para um carro. Posição em função do tempo. Beleza. Que desloca em linha reta. Tá. O tempo igual a 60 segundos. Tá? Ele está se referindo a esse ponto do gráfico. A velocidade do carro é? Boa pergunta. Ele está querendo saber só aqui, ó. Tá? Qual que é? Observe que eu tenho. O que esse exercício está querendo? Eu tenho algumas inclinações aqui, ó. Eu tenho três velocidades aqui, ó. V1, porque essa reta tem uma inclinação. V2, que é esse pedacinho aqui que mudou a inclinação, V2. E eu tenho outra inclinação aqui que mudou de novo. Ele quer saber qual que é a velocidade da terceira reta. Vamos dizer assim. Eu tenho três retas aqui, tá? Ele quer saber da terceira. Então, ao longo de toda essa reta aqui, você pega o ponto que você quiser. Porque ao longo de toda essa reta, sei lá que ponto que você vai pegar, vai ter sempre a mesma velocidade. Você não pode pegar os valores iniciais. Né? Até 40 eram outras velocidades. Né? Observe que a velocidade em 3 é mais inclinada, ela é maior que a velocidade 2 e é maior que a velocidade 1. Certo? E ele quer justamente a 3. Então vamos calcular a 3. A 3 eu tenho que obedecer o seguinte, eu tenho que começar pelo menos em 40 e ir até onde eu quiser, tá? Não preciso pegar o trecho todo não. Se quiser, tudo bem. Se você quiser pegar de 40 até 60, você vai achar também. Aí você pegar de 40 até 60, você tem que pegar aqui de 100 até 300. Fica a seu critério. Ou você pega tudo a partir de 40, tá? Pega a variação toda, beleza? Vou pegar a variação toda e vou pegar só até de 40 até 60. Então, de 40 até 60, ele andou de 100 até 300. Né? Ele andou de 100 até 300. E foi de 40 a 60. Então, ele andou durante 20 segundos. Então, tá aí. 200 metros, é isso. Dividido por 20 segundos. Então, vai me dar uma velocidade de quanto? De 10 metros por segundo. Se eu pegasse a velocidade total, assim, do 40 para frente, eu pegaria do 100
até 700, ou seja, andou 600 metros, e eu pegaria o tempo de 100 até 40. Então teria andado 60 segundos. Ou seja, mesma coisa, né? 10 metros por segundo. Letra C. Beleza? Então eu tenho aqui a velocidadezinha. A maldade, tá? Dessa questão, na verdade, era as três inclinações, ó, né? Inclinação, aí eu reviso uma coisa que eu falei, inclinação de um gráfico de distância em função do tempo, tá? É igual à velocidade. Então, quanto mais inclinada estiver a reta, tá? Maior é a velocidade. Tranquilos? Beleza? Todo mundo feliz? Todo mundo descansado, segunda-feira de manhã, tá certo? Para parte de termo, tá ok? De termodinâmica, temperatura. Eu acho até mais conveniente eu interromper aqui, coisa de 8 segundos, interromper o conteúdo aqui. Oi. No livro é a Então, tá aí, galera.